Quero agradecer o convite para estar convosco, uma vez mais para expor a palavra de Deus. É sempre um gosto, é sempre deleitoso para quem estuda as Escrituras e poder assim dar aos outros aquilo que o Senhor nos revelou através da sua palavra e através do estudo dela, de bastantes horas de estudo, bastante dedicação. Espero poder condensar estes pensamentos em breves minutos, porque sei que a noite vai avançando e não os quero amassar muito, mas quero transmitir-vos alguns pensamentos que penso que são importantes para vocês e, acima de tudo, para mim. Porque não sei quando é que virá o dia em que eu precisarei mesmo muito de ouvir estas palavras que vos vou dizer hoje. Talvez não esteja tão necessitado agora, mas espero que um dia, quando a adversidade bater à minha porta, que bateu recentemente, também me afetou a mim, mas particularmente aos meus sogros, com a partida do seu filho Simão Pedro, que também me toca a mim, mas o dia em que algo mais próximo, que me afeta mais diretamente, vier à minha vida, eu espero lembrar-me destas palavras que vos vou transmitir hoje. E hoje gostava de vos falar sobre um dos cooperadores do apóstolo Paulo. Alguns dos irmãos que me têm ouvido ao longo dos últimos anos sabem que eu tenho dedicado algum tempo a estudar pessoas pouco conhecidas, a maior parte delas pouco conhecidas, que cooperaram com o apóstolo Paulo. E quero falar hoje de um homem chamado Trófimo, um homem muito pouco conhecido na palavra de Deus. Muitos que conhecem a palavra de Deus um pouco melhor conhecem-no de uma citação que o apóstolo Paulo faz em meio versículo, quando ele diz que deixei Trófimo doente em Mileto. Quem era este Trófimo? Este Trófimo, segundo nós lemos na palavra de Deus, era um crente de Éfeso, na Ásia, na atual Turquia, e ter-se-á convertido, creio eu, através do ministério do apóstolo Paulo, numa das suas visitas em Éfeso. E nós lemos-a pela primeira vez. É fácil encontrar, através de uma pesquisa na palavra de Deus, numa concordância ou até numa aplicação de telemóvel, encontramos facilmente o nome de Trófimo em apenas 3 passagens. Eu vou lê-las muito rapidamente e depois extrair daqui alguns pensamentos que penso que são preciosos e muito necessários para a nossa vida e para desmontar algumas ideias feitas sobre a forma como Deus age para connosco nos dias de hoje. Então nós temos aqui em Atos capítulo 20, no versículo 4. Lemos assim: E acompanhou a Paulo até a Ásia, Sópater de Bereia e os de Tessalónica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e os da Ásia, Tíquico e Trófimo. Lemos também sobre este mesmo homem. Depois vou desenvolver um pouco alguns pensamentos sobre este versículo, mas lemos também em uma página à frente, uma ou 2 páginas à frente, é só virar a folha, Atos 21, 29, e lemos assim: Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Mais à frente, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, nós lemos a segunda epístola 4, 20, lemos assim: Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Este homem, Trófimo, o nome significa aquilo que nutre, e nós vamos ver pela experiência dele, ele é alguém que de facto nutria os outros, dava-se pelos outros, mas para se dar pelos outros ele precisa primeiramente estar nutrido. Ou seja, podemos olhar para este homem como um homem nutrido que nutria, ou seja, também era nutritivo, era um canal das bênçãos de Deus, não guardava para ele. E nós percebemos nesta primeira passagem, eu não vou estar a explicar em detalhe tudo o que se passou em Atos 20, mas brevemente vou só mencionar o seguinte:
Em Atos 20, nós lemos que Paulo deixou Éfeso. Deixou Éfeso depois de um grande tumulto que ali houve, onde os efésios, não os crentes efésios, mas os descrentes efésios, os que adoravam a falsa deusa Diana, eles queriam mesmo matar Paulo. E Paulo, lemos aqui no início do capítulo 20, e depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou-se os discípulos, ou seja, houve ali uma grande confusão e Paulo deixou Éfeso. E seguiu viagem. Mas, versículo 3, e passando ali 3 meses, e sendo pelos judeus postas ciladas. Ou seja, ninguém gostava do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha, de facto, grandes dificuldades em fazer amigos. E porquê? Porque os efésios queriam matá-lo, ou seja, os gentios, os judeus queriam matá-lo, e, de facto, não era fácil para Paulo granjear amigos. E porquê? Porque apesar de, como ele dizia, fazer tudo para com todos, para poder ganhar alguns, ou seja, ele tentava estabelecer pontos de contacto com todos aqueles com quem se encontrava, para poder convertê-los à fé em Cristo, ele não andava ali para agradar aos homens, porque ele diz, em Gálatas 1, que não anda aqui para agradar aos homens, mas a Deus. Porque ele diz também, se tivesse a agradar aos homens, não seria servo de Cristo. E, portanto, ele pregava um evangelho que de facto não era popular, não era agradável. E as pessoas que o rejeitavam não estavam e, portanto, procuravam atacá-lo, procuravam silenciá-lo. E perante esta ameaça ao apóstolo Paulo, estes homens que nós lemos aqui no versículo 4 do capítulo 20 de Atos, lemos que houve aqui vários que o acompanharam e serviram. Ele criou aqui uma manobra de diversão, e os judeus pensavam que Paulo ia com estes homens, mas ele foi por outro caminho e então conseguiu iludir os judeus que o queriam matar. Mas o que é que acontece? Este Trófimo e os outros, esta comitiva, que serviu de isco, por assim dizer, para um eventual ataque, pensando que Paulo estava com eles, este homem este Trófimo, pôs-se em sérios perigos, porque quem queria fazer mal ao apóstolo Paulo, se atacasse estes homens, provavelmente seriam estes homens a sofrer às mãos daqueles que queriam fazer mal ao apóstolo Paulo. Ou seja, este Trófimo e estes outros, o Tíquico, o Sópater, o Aristarco, o Segundo e o Gaio e o Timóteo, perceberam que a sua vida não era preciosa. A sua vida, ou seja, o seu bem-estar não estava em primeiro lugar. Em primeiro lugar estava a obra de Deus. A obra de Deus, eles perceberam algo que nós temos de perceber. Eu tenho de perceber. Que a obra de Deus é muito maior do que eu. É muito maior do que o meu bem-estar. É muito maior do que os meus interesses. É muito mais importante do que a minha própria vida. Mais importante do que eu estar bem, do que eu sentir-me bem, é a obra de Deus. E é urgente eu compreender isso. É urgente cada um de nós compreender isto. Neste momento, a prioridade era a segurança de Paulo. Não por ser Paulo, mas por aquilo que ele representava, a mensagem que ele levava aos gentios. A vida de Trófimo, para ele próprio, não era importante. Ele não tinha a sua vida por preciosa. E se nós, o Trófimo, e se nós virmos o que o apóstolo Paulo diz, pelo menos na minha Bíblia, na mesma página, em Atos 20, 24, o próprio apóstolo Paulo tinha essa visão da sua própria vida. Paulo não dizia, eu tenho a minha vida por preciosa. Ele diz assim, Atos 20, 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele não tinha a sua vida por preciosa, ele percebia que o mais importante era a obra de Deus e não o seu bem-estar. Se ele tivesse de morrer no processo de pregar o Evangelho, se ele tivesse de sacrificar, que assim fosse. Ele mesmo diz, na sua segunda epístola a Timóteo, já estou sendo oferecido por libação sobre sacrifício. Ou seja, não importava de sacrificar, porque ele percebia que a sua vida, o seu bem-estar,
a sua saúde, não era o mais importante, mas sim o progresso da obra de Deus. E seria mesmo muito, muito importante que, a começar em mim, percebêssemos isto. E Trófimo percebeu. E graças a Deus, porque ele percebeu isto. Porque se Trófimo não tivesse percebido que a obra de Deus é muito mais importante que a sua saúde, ele certamente teria ficado estupefacto e desiludido quando, no final do ministério de Paulo, que nós vamos ver isso daqui um bocadinho, Paulo teve de dizer: Trófimo, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo fazer nada por ti a não ser orar. Eu já não te consigo curar. Eu já não tenho o poder de curar como há alguns anos. Vou ter de deixar aqui. Provavelmente entregue aos cuidados médicos que havia em Mileto, pelo que pude apurar, era uma zona onde os cuidados médicos eram dos melhores que se arranjariam naqueles tempos. Já não posso fazer mais. Eu vou ter de continuar. A obra de Deus, Paulo, não sei se Paulo terá dito, mas a obra de Deus tem de continuar. E tu vais ter de ficar aqui. Porque a obra de Deus é mais importante que a tua saúde. Portanto, eu vou ter de deixar, vou ter de seguir. Porque, como dizem os americanos, show must go on. O espetáculo tem de continuar. Aqui não é um espetáculo, mas o evangelho tem de continuar. Não pode estar aqui cativo da saúde física de uma ou de outra pessoa. É muito curioso. Eu falei disto no estudo bíblico que vocês fizeram algumas semanas online. Eu falei sobre o nome de um homem que aparece nesta passagem, que é o irmão segundo. Né? Aqui em Atos 24 fala do irmão segundo. A Bíblia fala de alguns crentes com nomes muito peculiares, para além destes nomes muito pouco recomendáveis para dar a um filho ou a um neto ou alguém a quem nós queiramos dar o nome, como Onesíforo, Pátrobas e Flegonte, esses nomes assim muito estranhos. Há nomes muito curiosos, como o irmão segundo, que aparece aqui nesta passagem. Nós lemos em Atos 16, 22 e 23, lemos de outros dois irmãos, lemos o nome do irmão terceiro, ou Tércio, que foi o escrivão da carta aos Romanos, em Romanos 16, 22, e no versículo seguinte, lemos sobre o irmão quarto. É curioso que nós vemos estes nomes, vemos o segundo, vemos o terceiro, vemos o quarto. Havia esta tradição em algumas famílias de dar nomes de numerais ordinais. Primeiro, não, mas segundo, terceiro, quarto. É curioso este uso. Há quem diga que os pais, ao fim de alguns nomes, começavam a dar estes numerais ordinais, talvez porque o primeiro fosse mais importante e os outros, se não arranjassem nomes assim particularmente imaginativos, não havia grande problema. Alguns pais perderam a imaginação ao quarto filho, começavam a dar o nome ao quarto, e alguns, se calhar, perderam a imaginação logo ao segundo e davam um nome especial ao primeiro e depois o outro era segundo, terceiro e quarto. Há esta ideia, não sei se será mais correta, há também quem diga que tinha a ver com o mês em que nasciam, mas o que interessa é que havia o irmão segundo, terceiro e quarto. Reparem que nós não encontramos na Bíblia alguém que tenha o nome de primeiro, alguém que seja o irmão primeiro. Temos, infelizmente, ou felizmente para nós, para podermos evitar esse exemplo, alguém que queria ser o primeiro, alguém que queria ter o primado. E nós lemos sobre ele na terceira epístola de João, versículo 9, em que o Diótrefes queria ter entre eles o primado, queria ser o primeiro na igreja. E isto faz lembrar, a palavra que aparece lá, querer ter o primado, a palavra grega é philoproteo, ou seja, aquele que ama o primeiro lugar. Faz-me também recordar, faz-me lembrar os fariseus, a quem o Senhor repreende em Mateus 23, 6, que amavam os primeiros lugares, queriam estar nos lugares de destaque. E não há lugar para irmãos assim, na obra de Deus. Irmãos que agem desta forma, na obra de Deus, só estragam, não acrescentam nada de positivo. São irmãos a evitar e que ficam associados, irmãos que assim agem, ou falsos irmãos que assim agem, apenas podemos associá-los a Diótrefes, alguém que
coloca os seus interesses, o seu bem-estar, as suas preferências pessoais acima dos outros, acima daquilo que é importante para a obra de Deus. Que Deus nos livre de nos encontrarmos entre essas pessoas. Portanto, Trófimo era uma pessoa que percebia que a obra de Deus era muito mais importante do que o seu bem-estar, do que as suas preferências pessoais, do que a sua vida, do que a sua saúde. Nós continuamos a ver este homem aparecer 2 páginas à frente, em Atos 21, aconteceu uma situação que levou à prisão do apóstolo Paulo, que foi o facto de, injustamente e falsamente, os judeus acusarem, lemos isso em Atos 21, 29, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. Era proibido a entrada de gentios, que era o caso de Trófimo, porque ele era de Éfeso, não era judeu. Era proibida a entrada de gentios no templo. E alguém que o fizesse, o promovesse, poderia ser condenado à morte. E foi esta acusação que fizeram a Paulo de que ele tinha introduzido no templo a este homem. Vemos aqui como, maldosamente, com más intenções, por vezes os nossos amigos, ou nós, em relação aos nossos amigos, podemos criar situações difíceis. Mas devemos estar preparados para isso, porque o inimigo das nossas almas pode usar ou as nossas convicções ou os nossos amigos para nos colocar em situações de aperto. Por exemplo, em relação a Daniel, os seus inimigos usaram as suas convicções para o colocar em xeque, para o colocar numa situação difícil, e ele manteve as suas convicções apesar de tudo. E aqui, neste caso, o inimigo, os judeus, neste caso, usaram este amigo de Paulo, este companheiro de Paulo, para o colocar numa situação de aperto. Mas é importante que nós percebamos o que movia este homem, este Trófimo. Ele, mesmo no meio da adversidade, quando a luta era mais difícil, ele continuava com Paulo. Há uma frase que eu gosto mais em inglês, mas vou tentar traduzi-la. Quando o caminho se torna duro, os duros continuam. When the tough get going, when the going gets tough, the tough get going. Ou seja, quando se torna difícil, quando o caminho se torna mais duro, mais difícil, os duros continuam. E este Trófimo era dos duros, no bom sentido da palavra. Porque quando era difícil estar com Paulo, ali estava ele. E alguns homens, pela graça de Deus, nós vemos que quando era mais difícil estar com Paulo, ali estavam eles. Não como o imaturo Marcos, que ainda antes que começassem a surgir as adversidades, o Marcos pôs-se a andar, abandonou Paulo. Mas pela graça de Deus, o maduro Marcos, o João Marcos maduro, quando era difícil estar com Paulo, ali estava ele. Toma Marcos, contigo, porque me é muito útil para o ministério. Ou seja, quando Paulo estava preso, prestes a partir, ali estava Marcos disposto a cooperar com o apóstolo Paulo, pela graça de Deus. E vemos outros, como Onesíforo, um daqueles nomes muito estranhos na palavra de Deus, alguém que, quando dizemos o nome dele, a reação de muitos será: quem? Onesíforo, quem? Certamente o apóstolo Paulo, quando lhe falavam de Onesíforo, ele não diria: quem? De que é que estás a falar? Não diria isso, porque Onesíforo foi daqueles homens que, quando ninguém se queria identificar com Paulo, ali estava Onesíforo. Não se envergonhou das suas prisões. Nós lemos isso na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Vemos: com muita diligência me procurou e me achou. E o apóstolo Paulo usa o exemplo de Onesíforo para estimular Timóteo, para lhe dizer: não tenhas vergonha das minhas prisões, anda ter comigo. Portanto, Trófimo era destas pessoas que estava com Paulo quando era difícil. Alguns estavam com Paulo quando era tudo fácil, quando corria bem, quando havia prosperidade. Era fácil estar com o apóstolo Paulo ali em Éfeso, quando nós vemos que Deus, pela mão de Paulo, em Atos 19, nós lemos, em Atos 19, 11, que Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E lemos no versículo anterior que toda a Ásia ouviu
a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Era bom estar com Paulo naquela altura. E eu já falei sobre isso noutras ocasiões, mas eu creio que até Demas, que mais tarde o abandonou, talvez ele gostasse de estar com Paulo nestes momentos bons, nestes momentos de prosperidade do Evangelho. E talvez se tenha desiludido, ficado desapontado com a decadência, aparente decadência do ministério de Paulo, quando o ministério de Paulo já não lhe permitia curar, já não havia tanta adesão e acabou por abandonar o apóstolo Paulo. Mas este Trófimo, não. Este Trófimo estava ali com Paulo. E acompanhou. Nós vemos que, passando agora para... Só para esta passagem não nos diz muito, mas é importante nós percebermos que aconteceu esta situação com o Trófimo. Trófimo foi não um motivo, mas uma desculpa para prender Paulo, e Trófimo era alguém que mesmo em situações difíceis não fugiu, não optou por uma saída mais segura, mais fácil, como eu certamente faria. Nós vemos então Trófimo aparecer outra vez em segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, segunda a Timóteo 4, 20. Paulo fala aqui de várias pessoas, fala aqui do Demas que o desamparou, falou do Lucas que está comigo, fala de várias pessoas, uns que lhe fizeram mal, outros que o abandonaram, outros que estão com ele, fala do Onesíforo, que provavelmente até já teria morrido, porque diz Deus conceda misericórdia à casa de Onesíforo, e diz a Timóteo para salvar a casa de Onesíforo, e fala de várias pessoas. Fala de pessoas que teve de abandonar, teve de deixá-los em algum lado, provavelmente para continuar o ministério ali. E lemos, então, capítulo 4, versículo 20, Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. E vemos aqui como Paulo não tem problemas em ser totalmente honesto, totalmente transparente. Como nós falámos nestas últimas semanas no estudo bíblico, dizíamos, eu falei sobre isso e outros irmãos também falaram, Paulo não tinha medo em se dar a conhecer. Ele dizia ali em Colossenses, capítulo 4, eles vos farão saber tudo quanto aqui se passa. Paulo não escondia, Paulo dava-se a conhecer. E Paulo aqui é brutalmente honesto, totalmente honesto. Porque ele diz, Erasto ficou em Corinto e Trófimo ficou em Mileto. Ele poderia dizer isto, e não era mentira. Mas ele diz tudo. Ele admite a sua incapacidade. Não porque lhe desse prazer isso, mas também para que Timóteo soubesse. Timóteo, eu já não consigo fazer o que fazia antes. Eu já não consigo curar. Eu já não consigo... E se eu pudesse, eu enviava-te, como em Atos 19, um lenço. Nós lemos em Atos 19 que até aventais se levavam do corpo do apóstolo Paulo para curar alguém. Mas agora ele já não conseguia fazer isso. Paulo gostaria certamente de poder fazê-lo, de poder curar Timóteo desta forma. Mas Paulo não conseguia. Não conseguia porque esse propósito de Deus já tinha passado. E desculpa, eu tive aqui um pequeno percalço, que eu estava a gravar isto no meu telemóvel, mas fiquei sem espaço. Portanto, eu espero que depois me permitam ter esta gravação. Gosto sempre de guardá-la. Estava então, isto causou-me aqui alguma... perturbou-me um bocadinho, peço desculpa. Então, estava a dizer-vos que Paulo, se pudesse, enviaria a Timóteo um lenço para o curar. Por carta, olha, vai aqui um lenço e isto vai curar. Certamente ele faria, mas a Timóteo teve de dizer, bebe um pouco de água e também um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Mas Paulo aqui diz, em vez de dizer, e não era mentira, dizer que deixou Trófimo em Mileto, ele diz, deixou Trófimo doente. Se fosse eu,
Provavelmente eu não diria, deixei Trófimo doente em Mileto. Poderia dizer, e embelezando um bocado a coisa, não admitindo tudo, poderia dizer, Trófimo não foi capaz de me acompanhar. Um político provavelmente diria isso, para tentar salvar a sua face, tentar que não soubesse das suas fragilidades. Ele não relativizava as suas fragilidades, ele dizia tudo. Como dizia aos Colossenses, eles os farão saber tudo quanto por aqui se passa. Porque é importante, era importante para os crentes, é importante para nós hoje saber que Paulo, a dada altura, deixou de poder curar. Isto é importantíssimo para aqueles que infelizmente ainda hoje apregoam que conseguem fazer curas, apregoam que vão fazer curas, coisa que nós nunca vemos na palavra de Deus ser feito. Nunca há na palavra de Deus dizer hoje é dia de curas, hoje vamos curar pessoas. Não, isso acontecia de uma forma natural. Quando eu provia a Deus, quando eu provo a Deus fazê-lo, isso acontecia. Mas Paulo então aqui dá-nos um relato honesto, uma honestidade brutal. É uma mensagem que nós também precisamos de aprender. Não que nós andemos agora, creio que não será o caso nenhum dos que me ouvem, mas, ou seja, de anunciar que Deus vai curar através da ação direta de algum homem. Ele não faz isso hoje. Ele pode curar, ele não tem menos poder do que noutro tempo, mas Deus hoje age de outra forma. E é importante que nós percebamos como Deus age. E é isso que quero falar nos minutos que me restam. Paulo mostra-nos, através desta passagem e de outras, que aquilo que Deus quer fazer em nós hoje não é tanto no domínio do material, do físico, mas no domínio do espiritual. Porque Deus quer que nos preparemos para a eternidade. Deus quer que nós percebamos, quando digo nós, eu devia dizer, Deus quer que eu perceba. Porque eu em primeiro lugar, eu preciso de dizer isto a mim mesmo, e mesmo que eu não, se calhar, não sinta que preciso disso tanto quanto isso agora, eu não sei o dia da manhã. Eu não sei quando é que virá o dia em que eu terei de passar por uma doença, ou por uma adversidade física, material, ou emocional grave e que me leva a precisar em particular destas palavras que estou a dizer agora. Porque se o Senhor não vier antes, eu, das duas uma, ou vou chegar a velho e passar por dificuldades físicas e por fim a morte, ou então irei morrer de novo, ou uma coisa ou outra. Não irei passar, a não ser que o Senhor me venha buscar antes, eu não irei livrar de passar pela doença e pela morte. Por isso eu não entendo a maneira de alguns pensar que vai ficar tudo bem. Irritava-me solenemente aquela expressão que nós ouvimos há cerca de 2 anos, um pouco menos de 2 anos, vamos ficar todos bem. Mas havia pessoas todos os dias a morrer de Covid. Portanto, não vamos ficar todos bem. Se há algo que nós podemos dizer, parecido vamos morrer todos. Eu sei que não é muito animador dizer isso, mas a não ser que o Senhor venha buscar-nos, nós vamos morrer todos. Desculpem lá se estou a dar alguma novidade desagradável, mas é a verdade. Todos nós, no fim, a não ser que o Senhor nos livre da morte através do arrebatamento, vamos passar pela morte. Vamos passar por esta situação em que Deus já não vai poder fazer aquilo que nós gostaríamos, que houvesse a cura. Esquecemos muito disso, não é? Mas eu esqueço-me muito disso. Não paro muito para pensar que vou morrer, mas é o mais certo, a não ser que o Senhor nos venha buscar. Então, eu tenho dito isto algumas vezes. Não faças da tua fé uma versão cristianizada do vamos ficar todos bem. É terrível se tu pensares dessa forma. Se eu pensar dessa forma. Que isto vai correr tudo bem, vamos ficar todos bem. Não, a dada altura já não vai haver cura. A dada altura vai haver a morte.
Claro que nós desejamos e oramos para que o Senhor cure. Oramos, nem é isso bem que eu digo. Devemos orar ao Senhor para que Ele cuide das coisas. Então, o que é que Deus prescreve? Qual é a receita divina perante a adversidade, perante a doença? Qual é a receita? Costuma-se dizer, Deus é o médico dos médicos. Quando conhecemos e queremos interceder por uma situação de saúde muito complicada, qual é a frase que muitos dizem? E está correta. Deus é o médico dos médicos. E graças a Deus. Mas, se é o médico dos médicos, devemos ter atenção ao que é que ele diz. Qual é a receita? Porque não vamos fazer como, às vezes, se calhar também já o fiz, chegar ao médico e dizer, olha, eu tenho isto e acho que o que eu preciso é isto. Experimentem fazer isso ao médico, não é? Ir à consulta e dizer, senhor doutor, eu tenho isto e o que eu preciso para resolver este problema de saúde que tenho é isto. Certamente ele vai ficar, sim, tens toda a razão, vou-lhe receitar exatamente aquilo que me está a dizer. Provavelmente vai responder de uma forma pouco agradável, mas merecida, porque estamos a querer usurpar, queremos substituir o lugar do médico. Isso é um pouco o que Naamã fez. O pensamento de Naamã, aquele general sírio, quando foi ao profeta Eliseu, ele já ia com a solução do seu problema toda pormenorizada. Ele vai sair, pôr a mão sobre a parte leprosa, invocar o nome do seu Deus e ficar sarado. Ou seja, ele já tinha antecipado todos os passos de como Deus iria curá-lo. E nós, por vezes, corremos o risco de ser assim. Pensar que Deus vai fazer isto e aquilo. Quando não é isso que Ele promete. Vamos ver qual é a receita de Deus. Por vezes pode passar pela cura, mas não temos promessa de cura. É sempre aquilo que nós desejamos, é sempre o nosso anseio, quando sabemos que alguém está doente. Eu não vou dizer, sabes de alguém que está doente? Não ores pela sua saúde, não vou dizer isso. Mas particularmente se for alguém descrente, o que devemos fazer é que Deus o cure da sua maior doença. Deus trate e aquilo que podemos fazer para que o seu maior problema, que é o facto de estar perdido, seja sanado o mais depressa possível. Porque, lá está, porque o espiritual é muito mais importante do que o físico. De que vale alguém ficar curado agora da sua enfermidade e partir perdido? Então, o que é que Deus promete? Segundo aquilo que posso ver na palavra de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9, Paulo fala do espinho na carne, que veio sobre ele por causa das visões que teve, e Deus... Vou só rapidamente ler. Em 2 Coríntios 7, 9. Não, 12, 7 a 9. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu costumo dizer às vezes, perguntar se alguma menção a Paulo ter orado por cura física. Há alguma referência? Alguma vez Paulo orar por saúde física? Há 3 vezes nesta passagem. E a resposta de Deus não foi, ok, vais ser curado. E Paulo aprendeu a lição, a resposta de Deus não foi essa. A resposta de Deus foi, aquilo que Deus receita é a sua graça. Minha graça te basta. Então, nós quando estamos perante uma situação difícil, quer de saúde, ou qualquer outro tipo de adversidade, a promessa que nós podemos ter, quando vamos a Deus em oração, é da sua graça. A sua graça nos basta. Ele pode curar-nos. Pode resolver o problema da maneira que nós gostaríamos. Mas ainda que não aconteça da forma que nós gostaríamos,
Ele vai nos dar graça para suportar a adversidade, para ultrapassar esta situação. E era exatamente esse o pensamento que tinham os amigos de Daniel. Os amigos de Daniel, o que é que disseram quando foram confrontados com uma situação em que ou eles cediam à vontade do rei Nabucodonosor ou então eram mortos? Eles disseram: Deus é poderoso para nos livrar, mas aconteça o que acontecer, nós não vamos ceder à tua chantagem, não vamos adorar o ídolo que tu fizeste. Que era isso que o rei queria que eles fizessem. Deus é poderoso, mas ainda que não faça aquilo que nós gostaríamos, nós não vamos, fica sabendo, ele diz assim, fica sabendo, ó rei, porque a sua graça nos basta, a sua graça é suficiente, a sua graça é superior à cura física. Porque se ele até porventura nos curar, mas nós depois não quisermos, não nos voltarmos para Deus como deveríamos, pode ser pior. E veja o caso do rei Ezequias. O rei Ezequias, não temos agora tempo para ir ler as passagens, mas o rei Ezequias é um exemplo clássico que costumo dar várias vezes, e muitos outros têm falado, de como a cura física foi a pior coisa que poderia ter acontecido. Ele orou por cura física, Deus deu-lhe a cura física, porque Deus tinha dito, olha, vais morrer. Ele orou, pediu a Deus, olha, tenho sido temente a ti, poupa-me. E Deus poupou-o. E deu-lhe mais 15 anos de vida. E certamente no final desses 15 anos extra de vida, ele poderá ter pensado, mais valia ter morrido naquela altura. Porquê? Porque nesses 15 anos ele teve um filho, Manassés, que foi o pior rei da história de Judá, um rei que, diz a palavra de Deus, que fez errar o povo ainda mais do que as nações que antes habitavam na terra, os cananeus, que eram pagãos, que faziam todo o tipo de iniquidades. Esses cananeus ofereciam os seus filhos em sacrifício aos ídolos. E este rei Manassés fez isso também. Além disso, nestes 15 anos extra do rei Ezequias, o que aconteceu? Vieram os emissários de um reino pouco conhecido na altura, da Babilónia. E Ezequias mostrou tudo, basicamente mostrou como entrar em Jerusalém. E anos mais tarde, a Babilónia tornou-se um império e que acabou por conquistar Judá, do qual Ezequias era rei. Portanto, é melhor a graça de Deus, apesar daquilo que nós desejamos, aquilo que eu desejo para alguém que esteja doente, particularmente alguém que me seja próximo, ou mesmo eu quero. O que é que não quer ter saúde? O que é que não quer ter o alívio do seu sofrimento? Todos nós queremos. Mas a promessa de Deus é a graça. Deus vai ajudar-nos a passar por esta situação. Deus pode livrar-nos, Deus pode livrar-nos da situação, mas pode também livrar-nos na situação. E alguns irmãos que aqui estão podem atestar esta realidade de que Deus pode curar, Deus pode dar-nos aquilo que nós desejamos, mas também pode. E isso é certo. Irá ajudar-nos a passar por esta situação. E eu lembro-me, há cerca de um ano, nós tivemos aqui um testemunho admirável do irmão nosso, que tinha um problema de rins, e vemos como o Senhor conduziu as coisas para que ele pudesse ter um transplante de rim. E ele agora está saudável, não sei entretanto, mas pelo menos na altura, há cerca de um ano, conseguia viver com aquele rim que lhe foi transplantado, e damos graças a Deus por isso. Mas nem sempre as coisas acontecem daquela forma, e nós tivemos aqui, logo a seguir, foi uma reunião muito proveitosa, porque podemos ver como, por vezes, Deus dá aquilo que nós desejamos, mas mesmo quando não dá aquilo que nós mais gostaríamos, dá-nos graça. E nós temos o exemplo do nosso irmão Vítor Braga, que, não tendo tido esta felicidade, esta bênção de poder o rim que lhe foi transplantado ser aceito pelo corpo, Deus dá-lhe a graça de quando vai fazer a hemodiálise. Ele até dorme, ele até consegue passar bem por aquela situação. Deus dá-lhe graça. Portanto, Deus não faz sempre da mesma maneira. Deus nem sempre cura.
Deus nem sempre dá aquilo que nós desejamos, aquilo que nós esperaríamos. Então Ele promete dar graça. E promete também dar paz. Onde é que vemos que Ele dá paz? Nós lemos isso em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É esta a promessa de Deus. Não estejam inquietos, ou seja, estamos a passar por uma situação difícil, não vale a pena estarmos estressados, não vou dizer que não nos vai causar, não nos vai impactar a vida, não vai causar transtorno, claro que vai, mas o que devemos fazer é levar isto perante Deus. As nossas petições serem conhecidas. E o que é que Ele promete? Quanto nós gostaríamos que o versículo seguinte fosse: pedi o que quiserdes e vos será feito. Não é? Tudo aquilo que pedirdes em meu nome vos será feito. Era o que nós gostaríamos. Mas nós sabemos, a palavra de Deus diz-nos, nós não sabemos pedir como convém. Não é? E sabemos que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então é muito melhor termos aquilo que Deus nos dá do que aquilo que desejamos. Porque nós não sabemos pedir como convém. Se calhar não vamos pedir aquilo que é melhor para nós. Tal como Ezequias não pediu o que era melhor para ele. Pediu algo que foi a sua ruína e que manchou grandemente o seu reinado. Estaria alguns lugares acima, não existe, mas se fizermos um ranking dos melhores reis de Judá, os de Israel não estaram para nada, mas tirando depois da divisão, né? Tirando Davi, Saul, Davi e Salomão, todos os reis de Israel foram maus, mas os reis de Judá, se fizéssemos um ranking, talvez o Ezequias, se não tivesse tido aqueles 15 anos a mais, talvez tivesse alguns lugarzinhos acima, no ranking dos bons reis. Então, Deus não nos dá exatamente aquilo que pensamos. Pedimos ou pensamos. Dá-nos a sua paz, que excede todo o entendimento. Ou seja, é-nos possível ter paz de uma forma que o mundo não entende. Que vai para além do entendimento humano. Há aquele belo cântico que diz: tenho paz, e diz a dada altura: pois sei que no meio das perturbações sempre em paz posso estar. E isto escrito por um homem, pelo que li, este homem, cujo nome agora não me recordo, escreveu este cântico, mas podem encontrar, se procurarem o hino Tenho Paz, autor. Ele tinha acabado de perder quase toda a sua família, que vinha num barco a atravessar o Atlântico durante a Segunda Guerra Mundial, e o barco onde vinha a sua família, ou parte da sua família, foi torpedeado por um submarino alemão e morreram todos os que iam naquele barco. E ele, a seguir, consegue ter esta paz que excede todo entendimento, porque fez as suas petições conhecidas diante de Deus, e Deus deu-lhe a paz que excede todo entendimento. E por vezes Deus apieda-se. Ou seja, Deus dá-nos a sua graça, a sua paz. E às vezes Deus apieda-se. Deus é misericordioso. É sempre. Mas às vezes Deus, como aconteceu no caso de Epafrodito, Deus apiedou-se dele. Não temos essa garantia de que vai acontecer a cura física. Nós lemos de Epafrodito, que esteve quase à morte. Lemos isso em Filipenses 2, versículo 27. Epafrodito foi outro companheiro de Paulo, que também punha o interesse da obra acima dos seus próprios interesses e que esteve quase à morte. Este levou mesmo a sério, quase até às últimas consequências, não ter a sua vida por preciosa. E então, lemos que ele esteve quase até à morte, versículo 27 de Filipenses 2, mas Deus se apiedou dele.
E não somente ele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por vezes acontece. Não é, mas atenção, não é garantido. O que é garantido, sempre, mas sempre, é graça e paz. É curioso que há aqui um certo paralelismo com aquilo que Paulo escreve em todas as suas cartas. Em todas as suas cartas, ele começa sempre com graça e paz. Graça e paz. Em todas elas, de Romanos até Filémon, lemos sempre graça e paz em todas estas epístolas que ele escreve. Mas algumas, não todas, onde ele escreve graça, misericórdia e paz. E enquanto podemos dizer que em todas as situações Deus promete graça e paz, em algumas, muito particulares, quando ele assim o quer, segundo os seus propósitos, que nós não conhecemos, ele é misericordioso no sentido, ele é sempre misericordioso, mas é misericordioso no sentido de nos livrar daquela dor passageira, mesmo que sejam 40, 50, 60, 70 anos, é uma dor passageira, à luz da eternidade. Se vê que eu estou neste momento com uma pequena dor no ouvido e já é mal o suficiente, mas tudo o que nos possa acontecer, mesmo a dor contínua, é passageira à luz da eternidade. Então, eu queria que ficássemos com estes pensamentos e que percebêssemos que Deus pode curar, Deus pode ser misericordioso neste sentido, de nos livrar da dificuldade. Mas pode não acontecer, mas Ele promete-nos a sua graça e a sua paz. E nós precisamos, como falava há pouco, nós precisamos de ouvir a história daquele nosso irmão a quem o Senhor permitiu que tivesse um transplante de fígado, mas também precisamos de ouvir a história deste nosso irmão, que não conseguindo o transplante de fígado, o Senhor lhe dá a graça de ele viver daquela forma. Eu lembro há uns anos, alguém me contava uma história que era muito próxima de uma história que lhe era... Os detalhes eram muito parecidos. O mesmo nome, a mesma ocupação, uma doença parecida. E alguém contava a história como Deus tinha sido bom e que Deus tinha permitido que aquela pessoa fosse curada. E esta nossa irmã, que depois me contava a sua experiência, que se tinha passado com um familiar seu, mesmo nome, mesma ocupação, mesma doença. Mas o Senhor não o livrou da morte. E a conclusão que aquela outra pessoa, quem o Senhor livrou da morte, era: o Senhor é bom. E esta nossa irmã dizia: este meu familiar morreu, mas o Senhor é bom. E é isto que nós devemos ser capazes de perceber. Porque mesmo quando há morte, mesmo quando há dor, mesmo quando há desilusão, não acontece aquilo que nós desejamos, o Senhor é bom. E que o Senhor me ajude. Que o Senhor me ajude a mim. Porque eu sei que eu vou precisar disto. Eu não sei se vou precisar disto hoje, ou amanhã, ou daqui a um ano. Que o Senhor me dê graça de ouvir estas palavras, não pensar: oh Daniel, tu não sabes o que é a vida. Tu não sabes o que é passar pela dificuldade. Claro, me têm acontecido coisas menos agradáveis, como a partida do meu cunhado, mas eu continuo a dizer... Vocês conhecem aquela expressão, quando a vida está um limão, faz uma limonada, não é? Eu costumo dizer, a frase não é minha, mas eu costumo dizer: a vida tem-me dado limonada. Não tenho sido afetado de uma forma drástica, como algumas das pessoas que me ouvem. Mas eu espero que, quando vier a adversidade, eu seja capaz, olha, se este vídeo ainda estiver no YouTube, eu seja capaz, se eu tenha a presença do Espírito... Ora, deixa-me ver o que é que o Daniel, quando ainda não tinha passado pelo vale da sombra da morte, o que é que ele dizia que a Bíblia diz? Porque eu preciso de ouvir isso. Porque isto é o que a Bíblia diz. E não devemos analisar a Bíblia à luz de: isso és tu que não passaste pelas situações. O apóstolo Paulo passou por mais dificuldades do que algum de nós alguma vez irá passar. Ainda assim era capaz de dizer, no final da sua carreira: o Senhor me assistiu, o Senhor me fortaleceu, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Sejamos capazes de o dizer. E eu digo-vos só mais dois pensamentos. Eu gostava de pensar
naqueles homens de Deus, homens e mulheres de Deus, naqueles primeiros séculos da igreja, eram lançados às feras e aos leões para serem despedaçados naquele espetáculo horrendo que alguns romanos gostavam de assistir. E eu gostaria de pensar que aqueles crentes pensavam: o Senhor é poderoso para nos livrar como livrou Daniel, mas se não nos livrar, fica sabendo, ao Nero, ao Tibério, ou qualquer outro imperador, fica sabendo, nós não vamos negar o nosso Deus. Eu espero bem que não houvesse ali no meio daqueles alguns pentecostais. Pensassem, o Senhor vai fechar a boca do leão, como aconteceu com o Daniel. Eu determino que o Senhor envia um anjo. Se aconteceu isso, aprenderam a lição da pior maneira. Mas se eles foram capazes de compreender esta mensagem atempadamente, porque nós vamos ter de aprender esta mensagem mais cedo ou mais tarde. Se não for agora, vai ser mais tarde, quando passarmos pela situação. O Teófilo aprendeu a tempo. E espero que eu também aprenda a tempo. Porque a adversidade vem. A adversidade é como uma onda que mais cedo ou mais tarde vem sobre nós. E nós podemos ter pelo menos 4 atitudes perante a onda. Eu já tenho dado esta analogia da onda, por exemplo, em relação à ideologia de género e outras ideologias que o mundo quer mandar sobre nós. Mas agora e a ideia é mais ou menos a mesma. Mas aqui em relação à adversidade. A adversidade é uma onda que vem mais cedo ou mais tarde. Nós podemos fazer várias coisas. Entrar em pânico e desesperar. Podemos ignorar e viver tranquilamente como se isso não fosse acontecer. Podemos também tentar deter a onda. Tentar evitar que isso vá acontecer. E aqui neste caso, ter um estilo de vida saudável e fazer todos os possíveis e mais alguns para que a doença não venha sobre nós. O que é que podemos fazer? O que é que podemos e devemos fazer? Preparar-nos para o embate. Vamos levar com o que ele ensina. E como é que nos preparamos? Estando bem firmados no que a palavra de Deus diz. Nesta mensagem que se calhar não é aquela que vocês gostariam mais de ouvir. Se calhar não é aquela que seja mais popular. Dizer, olha, se algo se pode dizer de tudo isto é: olha, vamos morrer todos, mais cedo ou mais tarde. A não ser que o Senhor venha antes. Mas estejamos prontos para honrar a Deus quando vier a adversidade, quando vier a doença, quando vier o mau momento, possamos estar firmados na palavra de Deus e honrá-lo, mesmo no meio da adversidade. Obrigado por estes momentos que pude passar convosco e espero que o Senhor me abençoe e me ajude a estar pronto para resistir no dia mau. Obrigado e boa noite.